A paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus, volto aqui novamente para, junto com você, nós meditarmos na próxima lição da EBD. Estou trazendo uma série aqui, meditando sobre as aulas bíblicas. Então, nós vamos compartilhando o ensinamento da revista da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos trabalhando com a revista da CPAD e o tema da revista é A Igreja em Jerusalém. Nós chegamos agora na 12ª lição, que será apresentada agora nesse próximo domingo, dia 21 de setembro de 2025. Quero convidar você a pegar a sua revista e junto comigo nós vamos estudando essa lição. Como de costume, eu vou fazendo a leitura e nós vamos fazendo as pontuações necessárias, tá bom? Nós vamos conversando um pouquinho sobre o assunto que então está sendo debatido em toda essa lição. O tema dessa lição é o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O texto áureo dessa lição é: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o versículo 20. E a verdade prática faz parte da missão da igreja a evangelização dos povos não alcançados. Faz parte da missão da igreja a evangelização dos povos não alcançados. Esta é a verdade prática. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. É extensa, mas é importante para depois na elucidação de toda a lição. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 ao versículo de número 30. Versículo 19 diz assim, olha: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muito se uniu ao Senhor, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar a Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isto aconteceu no tempo de Cláudio César. Versículo número 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Essa foi a leitura bíblica em classe dessa lição que nós vamos comentar nesse momento, tá bom? Lembrando a você o tema dessa lição: o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Lição de número 12. Essa lição ela é muito profunda, muito poderosa, muitas coisas importantes. Nós vamos ser muitos edificados, elevados espiritualmente com esta lição, tá bom? Vamos lá, eu vou ler a introdução e, como eu disse, nós vamos fazendo as pontuações necessárias. Como a introdução, como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano? Como que o evangelho, como que a mensagem de Cristo Jesus chegou até esta cidade? Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levaram a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Lembrando que a igreja que foi fundada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
De forma conveniente e confortável, embora enfrentando perseguições, eles continuaram dentro da cidade de Jerusalém até que Estevão, nós já estudamos uma lição aqui, a perseguição e a morte de Estevão, até que Estevão, o discípulo, o primeiro mártir da igreja primitiva, ele foi morto. A partir do momento que Estevão é morto, uma grande perseguição vem sobre os discípulos, sobre aqueles que seguiam a Cristo. E eles então saem da cidade de Jerusalém e eles são então dispersos. Filipe vai para Samaria e prega o evangelho em Samaria. Nós também tivemos uma aula falando sobre a pessoa de Filipe e a mensagem em Samaria. E aqui o autor diz o seguinte, que a partir, em Atos capítulo 11, né, do versículo 19 e versículo 20, diz o seguinte, que é um fato relevante que a partir desse momento o evangelho saiu fora das fronteiras de Israel. Então, a perseguição vem, os cristãos saem da cidade de Jerusalém, vão para Samaria. No capítulo de número 10, Pedro vai a Cesareia e prega na casa de Cornélio, mas a partir desse momento aqui, nós vemos que os cristãos saíram então dos limites, das fronteiras de Israel e vão pregar o evangelho na cidade de Antioquia. Vamos continuando aqui. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. O que é missão transcultural? É quando o evangelho é pregado para pessoas de outras culturas. Vamos continuando aqui. Nessa lição estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Foi o que eu acabei de dizer. Com a perseguição aos cristãos que estavam na cidade de Jerusalém, eles saem então da cidade para salvar as suas vidas, e aonde eles vão evangelizando e pregando a palavra. Porém, eles vão pregando, o versículo 19 do capítulo 11, diz que eles vão pregando o evangelho somente aos judeus que moravam nas cidades. Mas o versículo 20 diz que a partir de Antioquia, o evangelho é pregado não mais somente aos judeus, mas também aos gregos, ou seja, o evangelho ele é aberto agora a todos os gentios, a pregação ela é apresentada aos gentios. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. Quando o autor diz aqui, esses cristãos, mesmo sendo leigos, é claro que a ideia de leigo aqui é alguém que não tem uma formatura, uma formação adequada. Porém, os cristãos da igreja primitiva, a maioria deles não tinha essa formação. E mesmo assim, eles eram grandes evangelistas, tinham uma consciência missionária, onde eles chegavam, eles propagavam e pregavam a mensagem do reino de Deus através da pessoa bendita de Jesus. E quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Embora eles saíssem de Jerusalém por causa da perseguição, tivemos uma aula e também falamos sobre isso, eles não saíram amedrontados, tímidos, se escondendo. Pelo contrário, eles foram dispersos da cidade de Jerusalém e por onde eles iam de forma ousada e corajosa, eles apresentavam o evangelho, eles pregavam a Cristo Jesus. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas sobretudo nos levar a agir como eles. Claro que os primeiros cristãos, enfrentando perseguição, eles são um exemplo, um modelo para nós. Mesmo correndo o risco de perder a sua vida, eles não negaram de pregar o evangelho. Eles não anularam essa ação evangelística, essa ação missionária. E nós temos que aprender muito com eles, né? Falar de Jesus a todas as pessoas. Vamos começando a lição no tópico de número 1. Uma igreja com consciência missionária. O tema já é muito forte, né? Uma igreja com consciência missionária. O evangelho para além das fronteiras de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Ou seja, eles foram além das fronteiras de Israel. Observamos que esta passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, do versículo 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém que levou à dispersão cristã.
Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos levaram o evangelho para além das fronteiras. Lembrando que Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, Jesus já havia dado uma ordem expressa para pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porém, os cristãos, depois que eles recebem o batismo com o Espírito Santo, aquela experiência pentecostal de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja é formada, eles continuam ainda dentro da cidade por pelo menos 17 a 20 anos. Até que então essa perseguição ferrenha vem de forma a ponto de matar Estevão, e a morte de Estevão instigou ainda mais zelo nos fariseus e nos judeus da época para perseguir outros cristãos e também prenderem e matarem, fez com que então a igreja saísse de Jerusalém e fosse então dispersa. E aonde os cristãos iam, eles pregavam o evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Filipe vai à cidade de Samaria. Filipe é também um dos diáconos, separado assim como foi Estevão. E Filipe, de forma extraordinária, prega o evangelho e faz uma grande cruzada evangelística e missionária na cidade de Samaria, ganha muitas almas para Jesus. Ele é muito bem sucedido na obra evangelizadora. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19, versículo 20, diz que cristãos que também saíram de Jerusalém por causa dessa perseguição, eles vão até a cidade de Chipre, até a Fenícia e chegam até Antioquia. Vamos continuando aqui, só fazendo vamos ressaltar uma verdade que já foi comentada nas aulas passadas, que para que o evangelho fosse pregado, foi necessário que Deus permitisse que uma grande perseguição viesse sobre a igreja primitiva. Enquanto a igreja se sentia confortável dentro da cidade de Jerusalém, embora houvesse alguma perseguição, apóstolos como Pedro, como João foram presos, como Tiago também foram presos, porém, a primeira vítima da perseguição, o primeiro mártir foi Estevão. Então, a partir da primeira morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, acontece uma profunda perseguição. Então, os cristãos, eles têm que ser, então, eles saem de Jerusalém para salvar a sua vida. E para eles salvarem a sua vida, eles saem de Jerusalém, aonde eles vão de forma organizada, ousada, corajosa, eles vão pregando a mensagem do evangelho. Para cumprir os propósitos de Deus, Deus vai usar os métodos mais necessários ou mais importantes para nos motivar a falar do amor dele. Vamos para o subtópico 2. Cristãos dispersos, mas conscientes da sua missão. Esses cristãos dispersos, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Eles não saíram acovardados, amedrontados, a ponto de se esconder e não compartilhar a mensagem. Pelo contrário, embora eles fugissem da cidade para sobreviver, aonde eles iam de forma ousada, eles continuavam pregando, evangelizando e compartilhando a mensagem do evangelho. Aonde chegavam, eles anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes, cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que eles estivessem. Eles estavam conscientes dessa chamada missionária, da vocação missionária, da importância de pregar o evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16, a ordem expressa de Jesus, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E esses cristãos estavam conscientes disso. Eles haviam sido comissionados para isso. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. A igreja precisa estar consciente, ter consciência da necessidade de sair das quatro paredes e pregar o evangelho. O cristão não foi salvo ou não é salvo somente para fazer parte de uma comunidade de cristãos. A igreja é, como diz um grande evangelista, né? A igreja é um bote salva-vidas. Então, a igreja tem como obrigação levar o evangelho de Jesus para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Eles não perdem o foco, anunciam Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância.
Eles que são dispersos da cidade de Jerusalém devido à perseguição, eles vão pregando o evangelho. O autor diz aqui, olha, em qualquer tempo, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Em qualquer lugar, Antioquia, Samaria, Jerusalém, na Judéia, em qualquer circunstância, sendo ouvidos, sendo perseguidos, sendo ultrajados, presos e correndo o risco até de perder a sua própria vida, mas eles continuavam firmemente pregando, falando de Jesus, compartilhando esta mensagem poderosa. Vamos lá para o subtópico 3. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que, dentre esses cristãos, havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Uma das 3 cidades mais importantes, né? A primeira é Roma, a segunda Alexandria e a terceira é Antioquia. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, os fundadores da igreja de Antioquia. O autor ele frisa algo interessante, foram esses cristãos comuns. Por que cristãos comuns? Porque aqui não há um registro se eles eram evangelistas, se eles eram diáconos, se eles eram presbíteros ou se eles eram pastores. Aqui só diz que esses cristãos, eles pregaram o evangelho. Nós temos consciência que na cidade de Jerusalém, quando a igreja então recebe Pentecoste, Pedro é o líder que vai compartilhar a mensagem em Atos capítulo 2. Na cidade de Samaria é Filipe, o diácono que vai pregar a mensagem. Em Atos capítulo 10, na cidade de Cesareia, é Pedro que vai pregar o evangelho na casa de Cornélio. Mas aqui são cristãos comuns, são pessoas que o autor não registra se eles tinham algum cargo, se eles tinham se eles eram relevantes no sentido de ter algum cargo, algum título na igreja primitiva. Embora eles fossem cristãos comuns, no sentido geral, eles tinham ousadia e pregavam o evangelho de Cristo Jesus. Então eles eram sim relevantes para a igreja, né? Eu uso a palavra relevante só no sentido de eles não terem cargos. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Anônimos porque não há um registro de quem eles eram, do nome, do cargo, do título. E eles eram leigos, embora boa parte da igreja, ou se não vamos colocar 99% da igreja, eram leigos, não tinha uma formação acadêmica. Só os apóstolos que ouviram da própria boca de Jesus o evangelho, não só os apóstolos, né? Havia um número grande só na igreja primitiva eram 120 crentes que receberam o Espírito Santo, que seguiam a Jesus de perto. Mas com o Pentecoste, quase 3.000 almas aceitou Jesus, depois 5.000 almas, o evangelho vai crescendo. E esta igreja é uma igreja de leigos, não é uma igreja que tem uma formação acadêmica. Porém, eles pregam o evangelho com ousadia, porque tinha uma experiência muito, muito profunda com Cristo, com o Espírito Santo, uma experiência que a didática não poderia lhes dar. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos e presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles. A igreja, ela cresce de forma virtuosa porque homens e mulheres de forma ousadas ouvem e obedecem o chamado de Cristo Jesus. A igreja pentecostal, ela tem essa gama, né, de crescer de forma extraordinária, porque homens e mulheres, de forma audaciosa, prega a Cristo Jesus para quem ainda não conhece a Cristo. Embora não tenha nenhuma formação acadêmica, isso não os impede de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus aonde quer que essas pessoas vá. Este era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou cargo, não era o título, pastor, presbítero, diácono, mas a capacitação do Espírito. Não era o diácono, não era o presbítero, não era o evangelista, no sentido de consagração, de cargo, mas era o homem e a mulher cheia do poder de Deus, que ousadamente, corajosamente, de forma a pregar, a falar do Cristo, a falar do evangelho, a falar do Senhor Jesus. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Era a mão do Senhor que os tornavam tão
poderosos, tão capazes naquilo que eles faziam. Uma igreja com uma visão transcultural. Vamos para a cultura grega, helênica, o primeiro subtópico do tópico 3. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos, Atos 11:20. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram do Senhor Jesus para pessoas que não eram judias. Lembrando que o apóstolo Pedro, ele prega na cidade de Cesareia, na casa de Cornélio, um centurião romano. E aqui o autor diz que estudiosos acreditam e eles confiam que esse foi o primeiro momento que o evangelho ele é pregado para pessoas que não são judias. Lembrando que Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo 19, diz que os cristãos que saíram de Jerusalém, que foram dispersos, eles iam e pregavam somente aos judeus. O versículo 20 do capítulo 11 que diz que alguns judeus, alguns cristãos, eles pregam para os gregos. Então aqui há essa abertura para os gentios. Vamos continuando aqui, olha. Judeus que falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Até então o evangelho era pregado para os judeus. O apóstolo Pedro mesmo, quando ele vai à casa de Cornélio, ele fala que não era lícito eles se relacionarem e entrarem e terem um momento de comunhão com aqueles que não eram judeus. Mas Jesus, aquele que não faz acepção de pessoas, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, ele faz questão de frisar isso, né? O Deus que não faz acepção de pessoas. E esses evangelistas, eles vão aos gregos, eles pregam o evangelho para um povo de uma cultura diferente, de uma língua diferente, com um comportamento diferente, que até então tinha deuses completamente diferentes. Vamos continuando aqui, olha. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Não é que não conheciam, é que rompeu-se a fronteira, né? O evangelho ele passou-se a fronteira. Agora o evangelho não está somente restrito aos judeus, ele é aberto aos gregos, ele é aberto a todos aqueles que poderiam ouvir o evangelho. Vamos continuando aqui, olha. Chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Ou seja, não eram judeus que falavam grego. Isso que é interessante, olha. Não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura. Lembrando que os judeus helenistas, nós já demos uma aula aqui, falamos quem eram os judeus helenistas, que eram homens, que eram judeus que moravam em outras regiões, mas que falavam, eles eram trilíngues, né? Falavam pelo menos 3 línguas, falavam o grego, falavam o hebraico na sinagoga, falavam a língua da localidade onde eles moravam. Então, quando os judeus evangelizam judeus, é uma coisa. Agora o autor diz o seguinte, não eram judeus que falam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Ou seja, os judeus que falavam grego, a língua grega era a língua comercial da época, eles pregavam e falavam do evangelho, falavam de Cristo para as outras pessoas, de forma ousada, eles pregavam esse Cristo que salva, que cura, que liberta e que transforma. É claro que aqui a ênfase maior é a igreja de Antioquia, mas nós temos o próprio apóstolo Paulo, um dos maiores, um dos maiores missionários da igreja primitiva, que foi pregando em toda a região, em toda aquela região, ele vai pregando o evangelho, ele prega primeiro na sinagoga, os judeus ouvem e não aceitam, então ele vai para as praças públicas, ele vai para os lugares onde as pessoas o ouvem, independente da nacionalidade. A vocação missionária é pregar, é falar do amor de Deus, independente do povo, da tribo, da língua ou da raça. O evangelho, ele deve e tem que ser compartilhado. E é isso que os judeus da igreja primitiva faziam. Aonde eles iam, eles pregavam o evangelho. Eles falavam do amor de Deus. Eles apresentavam esse Cristo que é poderoso para salvar.
Dessa forma, que Jesus havia ordenado pregar o evangelho a toda criatura começou a se cumprir. Eles foram para todas as nações, para todos os povos, para todas as tribos, para todas as línguas, pregando e falando de Jesus. Jesus mesmo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lembrando que até esse momento o evangelho ele está restrito aos judeus. Até esse momento, o evangelho está restrito à cidade de Jerusalém. A partir da dispersão com a morte de Estevão, o evangelho começa a chegar nas demais cidades, nas demais pessoas. Ele rompe essa fronteira étnica, né, dos judeus e passa então para aqueles que não eram judeus, para os gentios. Contextualizando a mensagem, podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Essa parte que o autor fala aqui é muito interessante, porque quando nós vamos analisar as mensagens pregadas por Estevão e registrada por Lucas, né, a pregação de Estevão, as próprias pregações de Paulo, quando eles estão pregando para os judeus, eles fazem questão de relembrar aos judeus toda a história do Antigo Testamento. A pregação de Estevão, ele começa falando sobre Abraão, ele fala sobre José, ele fala sobre Moisés, porque os judeus se identificavam com a história. Então, eles pregando sobre a história do Velho Testamento, eles traziam até a pessoa bendita de Jesus. Então eles apresentavam Jesus através da história judaica. Agora, esses evangelistas, eles estão pregando para um povo que não tinha o conhecimento da lei, da história judaica. Esse povo não tinha o conhecimento que os judeus tinham. Então, se eles fossem falar sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Moisés, as pessoas que estariam ouvindo não teriam nenhuma identificação. Então, esses evangelistas, eles moldam a mensagem a ponto de chamar a atenção dessas pessoas. Por isso que o versículo 20 diz assim, olha, anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, aquelas comunidades, aquelas cidades onde as pessoas não eram judeus, eles adoravam vários deuses. Os gregos tinham um panteão de deuses. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai pregar na cidade de Atenas, ele anda no Areópago, havia vários altares a várias divindades. E Paulo pega uma brecha ao Deus desconhecido e apresenta Cristo através desse nome, ao Deus desconhecido. E é isso que os primeiros evangelistas fazem, os primeiros missionários, os primeiros pais da igreja. Eles vão para uma cultura, para um povo completamente diferente dos judeus. E eles têm que encontrar um ponto de convergência para apresentar a Cristo, para chamar a atenção dessas pessoas. Então eles pregam não o Cristo que tem uma referência no Velho Testamento, uma ligação direta com Abraão, com Davi, com Moisés, mas eles apresentam a Jesus como Senhor, como Deus, o Deus Todo-Poderoso. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Para os judeus, falar sobre Jesus como Messias prometido, fazia total sentido. Mas agora eles estão pregando para pessoas que não esperam o Messias, não tem essa identidade com a história judaica, não tem nenhuma ligação. Então, o evangelho, para ser pregado, eles começam a falar de Jesus como o Senhor. Olha que fantástico, né? Uma mensagem adaptada à necessidade das pessoas. Vamos lá. Isso significa que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus e samaritanos, que já esperavam o Messias. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos não mencionam os costumes judaicos como a circuncisão que Estevão citou no seu discurso. Ou seja, eles estão pregando, ou melhor, eles estão pregando para um povo, vou repetir novamente, que não tem a cultura judaica. Então, eles citarem costumes, eles citarem a história dos judeus, não fará sentido para o público que está ouvindo a mensagem. Aquele povo que está sendo apresentado a Cristo,
esse Cristo tem que vir de uma forma que eles venham ter uma certa identificação. Porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Uma mensagem adaptada. Quando Paulo prega no Areópago, como eu disse, né, havia vários altares, há várias divindades, há vários deuses. Aquelas pessoas eram politeístas, adoravam a tudo e a todos praticamente. Os cristãos, os evangelistas, os missionários, vai trazendo uma mensagem agora que Jesus é o Senhor, que Jesus é o único Senhor, que Jesus, ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Paulo, mesmo quando ele prega, ele fala, né, no Senhor nós vivemos e nos movemos. Oh, glória a Deus. Dessa forma, sem comprometer a mensagem, a verdade da mensagem, dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. O que é evangelismo transcultural? É quando o evangelho ele sai fora da cultura. Nós precisamos entender que o evangelho tem pelo menos o evangelismo, a evangelização, ela tem pelo menos 4 pontos. Existe o evangelismo, onde nós pregamos o evangelho e tentamos ganhar aqueles que são chamados crentes nominais, pessoas que se identificam com Cristo, que dizem que seguem a fé, mas que não vivem uma prática, que não tem a mesma cultura, que não segue a Cristo de forma fiel. Então o evangelismo ele vem, em primeiro momento, chamar a atenção desses crentes nominais para uma vida de profundo relacionamento com Deus. O evangelismo ele tem um segundo princípio, que é quando nós ganhamos pessoas que não são ou nunca tiveram contato direto com a fé. Às vezes moram na mesma cidade, mas nunca foram na igreja, não têm o conhecimento de Cristo Jesus. São aqueles que nós falamos, nós ganhamos as pessoas do mundo para Jesus. Nós usamos muito essa expressão, né? Você pode evangelizar primeiro despertando a fé dos crentes nominais, ou daqueles que se dizem cristãos, mas não vão à igreja, não leem a Bíblia, não oram, não têm uma experiência viva e real com Deus, tem uma fé simplesmente nominal. Você pode evangelizar ganhando aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ou pode até ter ouvido falar, mas nunca teve uma experiência real. Aquela pessoa que não se identifica como cristão. Você pode ganhar pessoas, ou evangelizar pessoas como o terceiro princípio, que é ganhar pessoas de outras localidades, de outras regiões, mas que têm as mesmas identidades que nós. É quando uma pessoa sai, por exemplo, de uma cidade, vai para outra cidade pregar o evangelho. Pregamos no Brasil, a pessoa sai aqui da cidade de Campinas, vai pregar o evangelho no Rio de Janeiro, vai pregar o evangelho no Nordeste, vai pregar o evangelho no Norte, no Amazonas, no Sul. É um evangelismo, é missões, mas para pessoas que da mesma nacionalidade, que falam a mesma língua, que têm a mesma identificação. Agora existe o quarto nível de evangelismo, que é o evangelismo, a evangelização transcultural. O que é evangelização transcultural? É quando nós saímos da nossa cultura e vamos para um outro lugar pregar o evangelho. Para pessoas de línguas diferentes, de cultura diferente, de costume diferente, pessoas que não têm nenhuma identificação com Cristo. Quando uma pessoa sai do Brasil e vai pregar o evangelho na África, para as tribos africanas, é quando alguém sai da Europa e vai pregar o evangelho, como o fizeram, né, aqui no Brasil, vindo para as tribos indígenas. Isso é missão transcultural, ou seja, rompe aquela cultura, vai pregar o evangelho para outra cultura, aonde as pessoas têm costumes diferentes, língua diferente, uma identidade completamente diferente. Então o evangelismo, a evangelização, ela acontece pelo menos nesses 4 níveis. Primeiro, nós evangelizamos os crentes nominais. Segundo, nós evangelizamos aquelas pessoas que não têm conhecimento da fé. Terceiro, nós evangelizamos aquelas pessoas que fazem parte, que moram às vezes em lugares diferentes, mas que têm a mesma identidade, a mesma cultura que nós, que falam a mesma língua que nós. Por exemplo, como eu disse, nós saímos de um estado, vamos para outro estado, e lá nós pregamos e falamos de Cristo.
Existe aquilo que é chamado de missões urbanas, né, quando você prega o evangelho dentro da cidade, em comunidades, em favelas. Existe o evangelho quando você vai para o interior, você vai para as matas, o evangelho que muitos missionários fazem, por exemplo, no Amazonas, nas aldeias ribeirinhas. E existe o evangelho transcultural, o evangelismo transcultural, melhor dizendo, que é quando pregamos o evangelho em outra cultura, para pessoas que têm costumes, línguas e cultura completamente diferente. O autor diz aqui, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Lembrando que Jesus, nos seus 3 anos de ministério, não saiu de Israel. Pregou o evangelho para as pessoas que poderiam ouvi-lo e que ouviram, né? Comissionou 12 apóstolos, os enviou a pregar o evangelho em todo o mundo. E de lá o cristianismo se espalhou por todo o mundo. Homens audaciosos, ousados, corajosos, saíram de Israel e foram para todas as partes do mundo pregando a mensagem do evangelho. Essa mensagem que salva, cura, liberta e transforma e chegou até nós. Amém? Vamos agora para o tópico 3. Uma igreja que forma discípulos. A base do discipulado, ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, Atos capítulo 11, versículo 22, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Aquela igreja não era uma igreja morta, pelo contrário, era uma igreja viva, cheia do poder de Deus, a ponto da própria fama dessa cidade chegar lá em Jerusalém. E Jerusalém, que era então a capital do evangelho até então, né, que dava suporte e base para as outras igrejas que iam se formando, como aconteceu na cidade de Samaria, quando Filipe, realizando aquela obra evangelística, ganhou muitas almas, batizou muitas pessoas, e quando a igreja está se solidificando, quem chega lá é Pedro e João, e ora para que eles tenham uma experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Aqui nós vemos que a igreja primitiva ficou sabendo do que estava acontecendo em Antioquia e enviaram para lá Barnabé. Barnabé, que é um cristão de destaque naquela igreja. Como um homem de bem cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, algo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Barnabé vai ter a responsabilidade de criar e de formar uma escola bíblica, uma escola teológica, uma formação. É interessante que Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 1 começa dizendo, narrando a grade, né, dos doutores daquela igreja. Fala sobre Barnabé, fala sobre Saulo e fala sobre os demais. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja primitiva precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. Olha Saulo, o jovem, que consentiu na morte de Estevão, que foi convertido em Atos capítulo 9, que recebe do eterno Deus uma missão, uma chamada, que então, imediatamente, ele vai a Jerusalém, depois ele se tira um período sabático, né? E ele está em Tarso, aí vai Barnabé lá comissioná-lo, trazê-lo para Antioquia, para empossá-lo agora como um professor, um instrutor, um doutor da lei. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nessa missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta somente ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. Nós temos como função, nós temos como propósito, nós trabalhamos com a evangelização, ganhamos almas para Cristo, levamos o evangelho às pessoas, aquelas pessoas que se entregam a Cristo, que passam a seguir a Cristo, então elas têm que ser, então, discipuladas, ensinadas segundo os princípios da fé, segundo os conceitos da fé. E isto Paulo, Barnabé e os demais o fizeram na cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia que recebeu o evangelho, a igreja que se tornou uma igreja ativa, uma igreja dinâmica, uma igreja poderosa, viu-se então a necessidade não somente de trabalhar no campo da evangelização para ganhar outras almas, mas também para formar e preparar aquelas almas que já haviam se entregado a Cristo.
Vamos continuando aqui. Olha, esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Eu aprendi que a igreja ela cresce de duas formas. A igreja ela cresce em quantidade e a igreja ela cresce em qualidade. A igreja cresce em quantidade quando o trabalho da evangelização ele é ativo, ele é poderoso. E a igreja cresce em qualidade quando aquelas almas ganhas elas são educadas e ensinadas segundo a palavra de Deus. Algumas igrejas têm uma porta de entrada muito grande e ganham muitas almas, porém não ensinam, não educam, não discipulam. E nós estamos vivendo uma era onde nós estamos vivendo na era do analfabetismo bíblico. Muitos cristãos que se identificam como cristãos sequer leram a Bíblia Sagrada. Não frequenta a escola dominical, não participa de culto de doutrina, não tem nenhuma formação bíblica. Eles vivem a fé do ouvir falar. Eles são influenciados por pastores, por pregadores, por evangelistas itinerantes, mas não têm um contato direto com a palavra de Deus. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todo cristão, primeiro, que entregou a sua vida para Cristo, tem como responsabilidade crescer na graça e também no conhecimento. E a igreja ela tem como obrigação dar esse suporte para o crescimento do cristão. Não somente ganhando, mas dando a ele o conhecimento. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus que vai ser aplicada na escola bíblica dominical. E a escola dominical tem esse propósito de educar, de ensinar os cristãos na palavra de Deus, formando então o caráter, dando a eles a estrutura necessária. Denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos e santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Agora em Antioquia eles são chamados de cristãos. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo, ou seguidores de Cristo, ou aquelas pessoas que são identificadas com Cristo. Então aqui em Antioquia é quando o primeiro momento que eles são chamados de cristãos. No Novo Testamento tem 3 lugares que tem a referência, né, onde os seguidores de Cristo são chamados de cristãos. Então o cristão ele tem essa identidade, aqueles que seguem a Cristo, pessoas que seguem os ensinos de Cristo. A identidade cristã, o que realmente define um cristão não é, isso aqui é muito interessante, irmãos. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. O que define um cristão não é o nome de cristão. Como eu disse, o trabalho da evangelização, em um primeiro momento nós evangelizamos cristãos nominais, pessoas que se identificam como cristãos, mas não pratica a fé, não vive a fé, não tem atitudes de cristão. Então o autor diz aqui, olha, o que realmente define o cristão não é apenas um título, um rótulo, mas sim a prática, mas sim a vida, a fé. Ser cristão não é simplesmente dizer eu sou crente, eu sou evangélico, eu sigo a fé cristã, não. É a prática, é o testemunho, é o dia a dia, é a forma que falamos, vivemos, nos comportamos e agimos segundo os princípios que Cristo ensinou. Seguidores de Cristo é aqueles que vivem como Cristo viveu, ou pelo menos tenta viver, né? Se esforça para viver. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstraram um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Estudiosos acreditam que esse nome cristãos não surgiu dentro da igreja, surgiu das pessoas que não eram cristãs, identificando os cristãos. Então, era um termo de zombaria. Como o pessoal diz, né, aos crentes, quando eu era jovem, eu não era servo de Deus, não seguia Cristo. Quando nós vimos alguém que ia para a igreja passava, nós gritávamos, ó o crente, ó o crente. O termo crente era um termo de zombaria, era um termo chulo na época para a gente. Como aqui, cristãos, de fora para dentro. Mas os cristãos entusiasmados entenderam que a vida deles, a fé deles, refletia sim
a pessoa e os ensinamentos de Cristo. Então, eles não tiveram como algo que zombava deles, mas algo que simplesmente refletia a vida que eles tinham em Cristo Jesus. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26 e 18 e 1 Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado, receber a salvação como presente de Deus dado pela graça. Então, o que é ser cristão? Ser cristão significa crer em Jesus, aceitá-lo como único e suficiente Salvador, abandonar o pecado, deixar a vida de promiscuidade, de erro, receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Amém? Esta é a lição que iremos apresentar nesse domingo. Mas para finalizar, eu quero ler a conclusão, porque tem algo interessante aqui. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que o autor está dizendo? Aprendemos como a providência, a perseguição que aconteceu em Jerusalém foi uma providência que Deus usou para fazer com que os cristãos acomodados na cidade de Jerusalém saíssem de lá para poder pregar o evangelho a outras pessoas de outras nacionalidades, de outras línguas, de outros lugares. Chegue por meio da igreja a povos ainda alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. O que o autor diz é o seguinte: o que está em destaque não é algo pirotécnico, é criar uma fórmula mágica, não. São pessoas simples, que de forma ousada compartilham o evangelho àqueles que necessitam da salvação. Então o evangelismo, ele deve ser feito por tudo e por todos. O evangelismo, pregar o evangelho, a evangelização, não é algo que está restrito à pessoa do pastor ou está restrito à liderança da igreja. É triste dizer, como eu já disse numa aula passada, como algumas igrejas ostentam em suas tribunas um número tão grande de pastores, evangelistas, presbíteros, mas esses sequer saem para fazer o trabalho da evangelização. Eu tenho aqui conosco, eu faço um trabalho todas as terças-feiras de fazer culto nos lares. E nós vamos na casa de pessoas que são cristãs, mas nós vamos muito na casa de pessoas que não conhecem o evangelho. E muitas vezes eu vejo pessoas que olham para aquilo que nós fazemos o culto doméstico, alguns podem denominar como célula, outros, cada um tem a nomenclatura que quiser, né? Mas nosso propósito principal é ir na casa daquela pessoa e falar de Cristo, fortalecendo a fé daquele que já é crente e ganhando almas para Jesus. O foco principal é conduzir pessoas ao conhecimento da verdade que nós pregamos. E é triste porque muitas vezes eu vou com um número bem pequeno de pessoas, porque muitas pessoas querem títulos e cargos, mas não querem alcançar o pecador. É triste saber que existem igrejas com um potencial gigantesco, e quando eu falo potencial, é tendo em sua tribuna presbíteros, evangelistas e pastores. Pessoas que têm habilidade, capacidade, unção e condição de ganhar outras para Cristo, mas se acomodam ao status e à posição, ocupando uma cadeira no altar, mas não fazendo absolutamente nada. Será que não é necessário o nosso Deus trazer uma perseguição para essas igrejas, ou para aqueles que, acomodados como estão, saírem desse acomodismo e ir para o campo missionário, falar de Cristo, apresentar esse evangelho da salvação? As igrejas, as mega igrejas, fazem, muitas delas, não estou dizendo todas, pelo menos as que eu conheço, pelo menos aqui na minha região, são as que menos fazem trabalho de evangelização. São igrejas grandes, são, mas que boa parte dos seus membros são pessoas decepcionadas ou entristecidas ou chateadas com igrejas menores. Mas quem as levou a Cristo foram aquelas igrejas menores, através de pastores ousados, de evangelistas ousados, que pregaram o evangelho. Às vezes, por não ter uma estrutura como aqui um novo convertido gostaria, sai daquelas igrejas e vão para as igrejas grandes. Simplesmente para se acomodar em um banco, para fazer parte para ter um status pertencente a uma igreja a maior do Brasil, mas não fazem absolutamente nada. É triste, é muito triste saber que muitas pessoas estão felizes com o título que têm,
com o status social que possuem, com a sua posição na igreja, mas não fazem a função pela qual o Senhor Deus os chamou a fazer. Nós fomos chamados não para ocupar um banco na igreja. Nós fomos chamados não para ter um status social, um status cristão. Nós não fomos chamados simplesmente para ter um título. Nós fomos chamados para evangelização. E a igreja primitiva entendia isto. E eles pregavam o evangelho. Pregavam o evangelho aonde quer que eles fossem, independente do lugar, independente da circunstância, independente do tempo. Eles pregavam o evangelho em Antioquia, em Jerusalém, Chipre, em Tessalônica, em Filipos, em Atenas, em Éfeso, Corinto, Filadélfia, Laodiceia, aonde eles iam, eles pregavam o evangelho, falavam de Cristo, eram perseguidos, alguns aprisionados, outros mortos, mas o evangelho ia alcançando cada vez mais pessoas que não conheciam a Cristo. A ousadia dos primeiros cristãos fizeram com que o evangelho rompesse as fronteiras, alcançasse novas pessoas, alcançasse vidas para Cristo Jesus. Então o autor diz o seguinte, olha, o que se destaca não é uma metodologia sofisticada, não é uma aparelhagem de som, não é determinado método, mas são pessoas conscientes da sua chamada, da sua vocação, da sua responsabilidade e se prontificam em fazer aquilo que foram chamados. Que eu e você possamos estar segundo a vontade de Deus, ou fazer a vontade de Deus. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. O autor diz algo fantástico: ninguém terá tudo do que precisa para cumprir a obra de Deus. Se você estiver esperando estar pronto, preparado, ter todos os meios para poder evangelizar, você nunca o fará. O pregador se torna pregador pregando. Nós erramos muitas vezes, falhamos muitas vezes, mas estamos fazendo. Então, nós vamos de forma ousada, nem sempre tendo o necessário, mas dispostos e comprometidos com a mensagem. Ninguém jamais terá tudo que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Se o nosso Deus tiver tudo de nós, a obra será feita. Amém? Essa foi a lição de hoje. Espero que neste domingo você esteja na aula bíblica, você aluno, você professor, você que veio até aqui para buscar alguns argumentos, né, alguma coisa para poder apresentar na aula, e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós voltamos agora na lição de número 13. Na lição de número 13, que Assembleia de Jerusalém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.